Fala galera, aqui quem tá falando é Lucas Silva. Nesse vídeo, que eu espero que seja uma sequência de vídeos, a minha ideia vai ser a gente vai fazer um sisteminha de blog. A gente vai criar um blog usando Laravel 9 e Inertia com o Vue.js, o Vue 3. O meu intuito com essa série de vídeos é ao mesmo tempo ensinar e aprender, porque utilizar o Inertia está sendo meio que, e também o Laravel de forma geral, está sendo uma nova experiência para mim. Eu já tenho usado o Laravel com mais frequência, mas minha ideia é tentar criar um negócio legal e à medida que eu aprender também ensinando o que eu já sei. Então eu tenho uma pasta, na pasta videoaulas aqui do, do meu HTDocs. Eu criei uma pasta Laravel-Inertia e então dentro dessa pasta aqui eu vou abrir o terminal do Visual Studio Code e eu vou iniciar um projeto do Laravel primeiro. Então Composer, Create Project, Laravel aqui nessa pasta. Então o Composer vai iniciar o download do projeto do Laravel com todas as dependências necessárias. E tem duas formas de fazer a próxima etapa, depois que essa daqui terminar, que seria instalar o Inertia mais o Vue.js. Tem um jeito complicado que eu não vou falar nesse vídeo, porque é muito chato, e também eu não lembro todas as etapas. E tem o jeito prático, que é vindo aqui no laravelvite.dev. Aqui na área Initial Setup a gente tem uma instalação, eles explicam como que faz uma instalação do Inertia com o Vue.js. Ele já configura tudo para a pessoa, não precisa configurar nada dos middlewares do Inertia nem nada. Então deixa ele só terminar aqui. Basicamente é esse comando aqui, ele faz tudo. Qualquer coisa. E a propósito, já que enquanto a gente espera aqui é o seguinte, já vou me desculpando aí pelo áudio, porque eu estou usando um microfone meio ruim aqui do headset. Eu tenho um microfone que ele é melhor, o que eu gravava as videoaulas antigamente, só que por algum motivo eu não estou conseguindo fazer ele funcionar no Windows 10, e daí não tem como eu não vou conseguir gravar aula com ele. Inclusive, se alguém tiver algum macete de fazer funcionar, o nome do microfone é Arcano USB01 Black. Acho que é alguma coisa de driver. Eu atualizei a BIOS do computador, atualizei o Windows Update aqui do computador, mas não adiantou muita coisa. Enfim, enquanto não termina aqui, minha ideia vai ser criar tipo um blog normal, tipo vai ter tipo basicamente pra gente fazer um CRUD, só que pelo fato de a gente estar usando Inertia, a gente vai ver três coisas ao mesmo tempo. A gente vai ver como que a gente vai ver sobre Laravel, a gente vai ver sobre o Vue.js, para quem não tiver familiarizado vai aprender também, e o Inertia, que basicamente, se eu for explicar o que é o Inertia, na verdade na própria documentação do Inertia, o jeito que eles explicam isso aqui basicamente é a cola entre o front-end e o back-end. Então o Inertia ele transforma uma aplicação monolito, né, que seria uma aplicação que tem tudo, né, que tem o front e o back nela mesma, que seria basicamente o Laravel, em uma aplicação SPA, que seria Single Page Application, onde você tem a porção client-side, que seria somente, seja lá qual for o framework do front que você use, tipo React, Vue.js, Svelte, qualquer coisa. Ele junta isso com o back-end, transformando o seu código normal, que seria até do controller normal, sem ser do controller da API, igual o Laravel permite também, em request de API, essencialmente. Vocês vão ver quando a gente estiver fazendo essa parte. No início aqui a gente vai só configurar as coisas e começar a montar os componentes. Então agora a gente copia esse comando aqui
e cola aqui, deixa eu dar um clear. Eu vou deixar rodando um pouquinho aqui só para vocês verem que ele vai começar a configurar um monte de coisa, mas basicamente eu não preciso fazer nada. Ele instala tudo pra mim. E aí eu vou dar uma pausa aqui. Eu tô usando o OBS para gravar. Eu vou dar uma pausa e volto. Então aqui ele vai instalar o Inertia, o View e as configurações pertinentes do Byte também. E quando terminar aqui eu já volto. Bom pessoal, a instalação foi concluída aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar também quando eu estava falando aqui sobre os pacotes que a gente vai estar usando é que esse comando ele também instala junto o Tailwind. Aqui ele está falando que ele instala o Tailwind CSS e configura tudo. Então nesse momento a gente tem um Laravel configurado com Inertia, Vue.js e o Tailwind para a gente mexer com CSS. Então, se eu não me engano, então agora duas coisas que a gente precisa fazer é iniciar o servidorzinho do PHP Artisan Serve, que é o comando do Laravel, e iniciar o npm run dev, que é para a parte do Vue, né, client side. Então, se eu vim aqui no navegador e digitar localhost 8000, se não me engano ele vai cair numa tela do Inertia, tá aí. Beleza. Então, vamos começar, vai ser bom, apesar de que vai ser mais tipo montar a estrutura, mas mesmo assim a gente vai vir usando o Tailwind e tudo mais. Então, a gente vai vir aqui na pasta Resources, Views, que é onde fica basicamente tudo que a gente vai estar mexendo nessa parte nesse vídeo. E em Pages a gente tem essa Welcome. Na verdade a gente vai apagar essa Welcome, a gente vai fazer um pouco diferente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa Welcome. Vamos em Web, que é as rotas, né, do Laravel. Vamos apagar essa rota aqui. Vamos criar já nosso primeiro controller aqui. PHP Artisan Make Controller, Home Controller. E lá no Home Controller, a gente vai criar um método para a index. Public function index request. E aqui eu vou retornar, normalmente eu retornaria uma view do Blade. Mas como a gente está usando Inertia, eu vou puxar aqui o Inertia e eu vou retornar Inertia render com a view que eu quero, que eu vou chamar somente de home. Não precisa informar extensão nem nada. Esse home ele vai cair dentro de Resources Views Pages aqui. É aqui que vai os nossos componentes do Vue.js. Então eu vou criar um novo arquivo. Ele vai se chamar home.view. E um componente do Vue ele é composto de essencialmente 3 pedaços, mas geralmente 2, que é o script e o template. E então se eu colocar aqui olá mundo e obviamente chamar a rota aqui, né? Então root get barra, eu vou colocar para ele usar o home controller class no método index. Se eu vim aqui, eu posso dar um use no app http controllers home controller. Então nesse momento, se eu voltar aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. É porque não dá pra ver, mas ele tem um olá mundo ali. Se não me engano, esse fundo cinza, ele tá no AppBlade, é isso mesmo. Ele tem esse fundo cinza do AppBlade, que eu vou tirar daqui. Talvez a gente até use esse mesmo fundo cinza. Se vocês notarem, essa classe, ó, já é uma das classes do Tailwind. Então tá aí o nosso olá mundo, beleza. Então vamos começar a montar literalmente tipo a tela inicial do nosso blogzinho. E depois a gente vai, à medida que a gente for fazendo, a gente já pode inclusive ir separando em componentes. Vamos primeiro criar literalmente o header. Deixa eu ver como que dá pra gente fazer isso. A gente pode ter talvez um header com 2 barras.
A primeira barra vai ter, por exemplo, um cadastre-se e um login. Na esquerda, tipo, o título do blog, sei lá. E embaixo o menu. Vamos fazer isso. Então, no header, eu posso fazer... Vou dizer que o header, ele vai ser... Então, aqui já é Tailwind, que são classes, né? É tudo em classe. Eu não preciso criar um arquivo separado para utilizar. Para componente isso é muito bom, porque à medida que você carrega os componentes do seu projeto, você essencialmente está carregando o CSS somente para aquilo que você tem. Então você não tem tipo um arquivo gigante com um monte de CSS. Então vamos aqui, flex width 100%, que seria wfull, flex wrap. E vamos dizer que... vamos fazer o seguinte, vamos voltar então no AppBlade, vamos deixar o BG aqui. Vou deixar esse BG. E a gente pode usar, tipo, tons diferentes desse gray do Tailwind. Então, esse wfull, aí eu vou criar uma section class. Também vou colocar flex wfull bg. Esse aqui vai ser, vamos pegar, por exemplo, um cinza, um bg gray, só que mais claro. Sei lá, vamos pegar esse para ver se fica bom. Ou talvez eu inverto, talvez eu coloque o fundo com o cinza mais claro. Vamos ver como é que fica. Vamos colocar ele com padding 4. E eu vou colocar... Vamos escrever alguma coisa aqui, vamos colocar text white. E vamos ver o que vai aparecer aqui. Então tá aí, a gente tem isso aqui. Vamos agora centralizar isso aqui no meio. Para centralizar, como a gente vai ter que centralizar muita coisa no projeto, vamos inclusive então criar nosso primeiro componente. Eu vou colocar aqui setup, que é o meio, é o modo de você usar a parte do script do Vue.js com o que eles chamam de Composition API. Tem dois jeitos de fazer isso, né? Eu poderia fazer export default define component, por exemplo, e criar o método setup dentro dele e fazer tudo tipo dentro de um objeto, ou eu posso declarar que o meu script é o setup. Então aqui tudo que eu importar, ele é imediatamente exposto para a parte do template. Que nesse caso o que eu quero importar vai ser o nosso primeiro componente, que eu vou chamar de content. Então import, eu vou chamar content from, e aí aqui eu vou colocar o caminho. Deixa eu ver se eu lembro. Então nesse caso, como eu estou dentro de pages, a gente vai colocar aqui dentro. Vamos criar, deixa eu apagar essa aqui que é do projeto inicial, que vem quando instala os pacotes. E vamos criar uma nova pasta aqui dentro, new folder, que eu vou chamar de assets. E dentro de assets eu vou criar um novo file, que é o content.view. Esse content, ele vai ter só um template. E esse template vai ser basicamente uma div com uma classe de flex w com o tamanho que eu quero que tenha o meu palco, que seria o tamanho do meu site. Vamos dizer que ele é 80%. E... deixa eu ver o que mais. E flex wrap, para ele não ficar tipo uma coisa do lado da outra, assim, no style. E aí dentro disso é que vai vir, seja lá o que eu quiser. Então vamos dizer que aqui é o slot do meu componente. Quando eu digo slot, vocês já vão ver, eu já vou explicar. Vamos puxar aqui. Então, como eu estou dentro de pages, eu saio uma pasta, vou em components e pego assets e pego o content.view. Então, teoricamente, se eu vim aqui dentro, ó, deixa eu ver. Então, text white, vamos colocar aqui dentro dele o content. E nesse content eu vou escrever tipo alguma coisa. Vamos ver se ele pega. É porque não dá pra ter certeza. Acho que, deixa eu ver se ele tá acusando algum erro. Isso aqui é alguma coisa na tela aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Import content from, volta components assets, slot, wfull, alguma coisa. Eu vou dar uma pausazinha aqui pra ver o que eu tô fazendo de errado, pra não tomar muito tempo do vídeo, e eu já volto. Na verdade não tinha nada de errado, eu dei uma pausa aqui, era só o cache, né, do Laravel. Eu dei Ctrl F5 aqui, ele pegou alguma coisa. Porém, se eu
Pra gente conseguir ver que está funcionando, eu vou colocar um background aqui, ó, BG Blue. Vamos pegar tipo esse blue aqui. Então esse é o tamanho do palco, só que agora eu quero que fique no meio, né? Então a gente pode vir na onde tem o conteúdo, que nesse caso seria, por exemplo, essa div, que ela é full dentro do header. Eu vou dizer que tudo que tiver dentro dela vai ter Justify Center. Obviamente que deve ter meios melhores de fazer isso, mas eu estou fazendo tipo à medida que eu vou criando tudo aqui com vocês. Beleza. Aí, ok. Já o conteúdo, vamos separar em duas partes. Vamos dizer que a gente já sabe que ele é flex. Vamos colocar Justify Between, que significa que eu quero que exista um espaço between, né? Um espaço entre um componente e outro. Então vamos criar aqui dois componentes. Componentes são dois divs, dois blocos. O primeiro bloco vai ser o da esquerda, o segundo bloco vai ser o da direita. O bloco da esquerda vai ser basicamente a logo. Eu vou criar nesse caso um pouco diferente. Eu vou chamar de classe logo, tá? Porque a gente vai fazer um style um pouco diferente aqui. Por enquanto vamos estilizar de verdade. Vamos dizer que eu quero que ele tenha, sei lá, um text white com fonte extra large, fonte semi-bold ou então bold. E vamos escrever aqui meu blog. E na direita a gente vai ter os botões. Eu não preciso necessariamente digitar nada aqui se eu não quiser, mas é só porque eu preciso de dois elementos para poder ele fazer com que o between coloque um espaço entre um e outro. Então um fica na esquerda, outro fica na direita. Então por enquanto vamos deixar a div sem nada, mas aqui dentro vai ter dois botões. O primeiro vai ser o do cadastre-se, o segundo vai ser o do login. Então se eu vir aqui a gente vai ver desse jeito. Então tem esse na esquerda e esse na direita, são duas divs. Como o botão vai ser coisa que a gente provavelmente vai usar mais de uma vez, vamos também separar isso em um componente. Então vamos criar um novo arquivo dentro de assets, que vai ser o default button.view. E esse template, esse componente vai ter um template que ele vai ser um button mesmo. E aqui a gente faz o nosso style. Então class, sei lá, class P, deixa eu ver, cima, baixo, Y, vamos colocar 3, direita, esquerda, X, 4, que mais que dá pra colocar? Text white, BG, e agora eu tô sem ideia, mas aí a gente pode vir aqui e colocar Tailwind Backgrounds, que na documentação do Tailwind eles têm as paletas deles, dá pra pegar algum, tipo, sei lá, algum verde, por exemplo, ó, tem esse green, tem esses emerald, vamos pegar o emerald, vamos dizer que eu quero que meu botão seja, sei lá, emerald 600, BG emerald 600 e rounded MD, que seria o equivalente de digitar border radius e a quantidade que eu quero. Nesse caso é o médio, né? Eles têm outras proporções. E aí aqui dentro vem o slot desse componente. Então eu posso voltar no home, que é o nosso componente principal do projeto, eu copio isso aqui e chamo o meu default button, lá do mesmo caminho. E aí aqui onde a gente ia fazendo o nosso botão de cadastro, se a gente apaga esse e no lugar coloca esse, e se eu vim aqui, a gente já tem o nosso botão. A gente já vai ajeitar isso aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ele tá com Y3, vamos colocar Y2, deixa eu ver se fica melhor. 2 tá melhor. E deixa eu ver o que mais. O outro é o do login, né? Vamos colocar aqui login. À medida que a gente for fazendo, tá? Eu vou adaptando e tudo mais. Eu quero que esse botão aqui, ele tenha um margin right de 2. Repara que eu estou colocando a classe direto no componente. No Vue.js, quando você tem um componente que ele só tem... Ou mesmo que ele tenha múltiplas tags dentro, mas quando você tem um componente e você passa uma propriedade extra para ele, nesse caso a classe ela entra como propriedade da div root, do item root do seu template. Nesse caso, o meu item root do meu componente de button é a tag button. Então ele acrescenta essa classe
minhas classes. Então estou falando que eu quero que o cadastro tenha margin right 2. E aqui ele está um pouco errado porque ele tem esse espaço estranho, ó, mas aqui a gente arruma vindo no home. Quem tem o espaço estranho é o content, então eu posso dizer que ele tem itens, que seria na vertical, center. Então todo item que tiver dentro dessa div fica verticalmente alinhado no meio. E agora que está alinhado no meio eu posso até aumentar, né? Então, por exemplo, meu blog pode ser de, acho que 2 Excel, acho que tem. Mas aqui a gente pode colocar font size aqui, ó, font size. Ele tem o extra large, Excel, é text to Excel, deixa eu ver então, text, vamos tentar o Excel para ver, tá bom. Aí, isso aqui, o que eu queria fazer é o seguinte, a gente pode vir aqui embaixo, é bom que vocês já se familiarizam com isso também, criar o style. Eu crio um style scope, que é um style que é só para esse componente, né? E aqui eu posso copiar então esse style que a gente criou para o botão. Eu posso dizer que ele vai se chamar logo. E aqui embaixo eu digo que minha logo vai ser, eu vou aplicar todas essas classes do Tailwind inicialmente. Então, nada muda. Porém agora, como eu estou atacando a span, nesse caso é uma div, mas dá na mesma, onde tem o texto, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso dizer que ele vai ter um background image linear gradient to right, que é para a direita, de uma cor para outra. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu voltar naquele background image, não, background color, cadê? Tem color? Tem. E no Emerald, se eu vir no Emerald, vamos pegar o Emerald. Acho que RGB funciona, né? Então, qual foi o 600? Vamos copiar esse RGB aqui. Então eu quero dessa cor e vamos pegar tipo sei lá, vamos pegar um azul. Tem azul? Acho que mais embaixo tem um azul aqui, ó. Vamos pegar pra, sei lá, esse azul. Vamos ver se fica feio. Então desse azul para esse azul, inicialmente o que a gente vai ver vai ser que o fundo desse conteúdo tá assim. Só que eu quero que o texto fique com esse gradiente e não o fundo da div. Então a primeira coisa que eu faço é que eu coloco o background clip text. Isso vai fazer com que o background suma, só que agora o que está acontecendo é que imagina que tem duas layers, né? Uma layer, a layer de cima é o meu texto que a gente está vendo em branco, e a layer de baixo é a div. Só que o texto está cropando a div, só que como o texto tem a mesma cor, como o texto tem uma cor sólida, a gente não vê o fundo. Então nesse caso a gente pode colocar um text fill color transparente, WebKit text fill color transparente, e aí a gente já consegue ver. Só que essas cores estão meio ruins, mas por enquanto eu vou deixar assim. A gente está vendo que dá para o efeito acontece. Deixa aí, depois a gente muda a cor. Tá, vamos agora criar o segundo bloco de baixo, né? Então depois desse content, deixa eu ver, então a gente tem essa div, que é quem tem o fundo cinza. Vamos copiar esse pedaço. Ainda no header, embaixo dessa section, eu vou criar um segundo conteúdo. Só que aqui, o que vai acontecer? Vamos fazer um pouco diferente. Eu vou criar um novo componente dentro de Views, Components. Talvez dentro de Assets ainda, uma nova folder. Eu vou chamar de Nav. E eu vou criar dois arquivos dentro do Nav. O primeiro vai ser o nav menu, deixa eu ver, nav menu.view, e o segundo vai ser o nav item.view. No nav menu a gente vai pegar aquele código que a gente ia fazendo, vamos arrancar ele daqui e vamos colar ele dentro do template desse nav menu. Então template, cola ele aqui. E como a gente vai precisar daquele mesmo componente do content,
Vamos importar ele aqui. Vamos até copiar do de cá também para poupar tempo. A gente cola ele aqui em cima. Opa. Script. E agora eu já tenho também o content. Dentro desse meu... Vamos já chamar, né? Pra gente conseguir ver. Então, se eu vim aqui... Então, embaixo desse section, a gente importa o nav menu lá do components assets nav barra nav menu.view. E a gente coloca ele depois dessa section aqui, ó. Opa. Depois dessa section. Opa, caramba. Pronto. Só que o nav menu vai ter os itens, né? Por enquanto vamos deixar ele assim. E vamos dar o Ctrl F5 para ver se é o mesmo problema de antes. Fail to resolve import assets. Ah, tá. Eu acho que eu digitei. Ah, tá. Porque nesse caso aqui o menu, o nav menu, ele tá dentro de nav assets components. O que eu quero é o content que está dentro de assets. Então eu só preciso sair da pasta nav nesse caso. Então sai da pasta nav e pega o content. Então a gente tem dois blocos cinza, né? Não tem nada dentro desse. Eu quero que o conteúdo do meu nav seja dentro do content. Então aqui vem o slot dele. Se eu vir aqui fora e eu digitar alguma coisa, a gente vai ver o alguma coisa escrito dentro do mesmo content ali. Para a gente diferenciar um pouco, vamos dizer que o meu menu, a section do meu nav, ele vai ter um border solid. Ele vai ter um border no topo de 1 pixel. E o border color, o border do topo vai ter uma cor de, sei lá, black. Vamos ver se funciona. Funciona. Depois a gente pode ser que a gente muda as cores todas, tá? Eu tô meio que só criando a estrutura da coisa toda e depois a gente sai criando cores para melhorar. De repente no próximo vídeo eu venho com cores pré-definidas pra gente usar. Beleza. O que mais? Tá. Vamos agora criar o nav item. Só que antes de mais nada é o seguinte. Eu vou criar uma UL dentro desse justify between. Na verdade aqui não vai ser justify between. O content vai ser item center também, por causa do tamanho que vai aumentando. O slot desse vai acontecer dentro da UL. E aqui a gente pode utilizar o UL. Vamos dizer que essa UL ela vai ser somente flex com wfull para pegar o mesmo tamanho do negócio. E como ele é flex, toda LI que tiver dentro vai vir uma do lado da outra. Então, se eu literalmente por enquanto digitar aqui, ó, várias LIs, ó, se eu colocar LI barra LI, eu colocar aqui, sei lá, href home, tem home ali, se eu copiar, a gente vai ver que ele vai aparecer. Tem que dar save, né? Opa. Tá, home. Vamos então no lugar disso pegar essa LI e colocar lá no nav item, template. Vamos chamar a nav item dentro do home, que é do sistema aqui. Nav item. E vamos chamar vários nav item aqui, ó. Nav item. Home, vamos dizer que é o home. Sei lá, sobre, não sei. Notícias e contato, sei lá. E aí se eu vir no nav item, eu posso dizer que o slot desse vai cair dentro do link. Então aquele texto que eu digitei vai cair dentro do link aqui nesse meu componente. Então nada mudou por enquanto. Vamos fazer mais alguns ajustes, que é o seguinte. Como eu copiei da outra section, esse componente está com o padding geral de 4 também. Então eu posso tirar esse padding, todos os links vão ficar tipo juntinho ali. E agora o link a gente utiliza dessa forma. Então é o seguinte, deixa eu ver. Vamos no link mesmo. Vamos dizer que o link ele vai ter uma classe de inline flex com P. Vamos tentar o 4 geral para ver se fica horrível. Não. Vamos dizer que quando passar o mouse, eu quero que ele tenha um BG. Era o que? Era Emerald. Sei lá, vamos tentar um verde aí.
verde. E é isso, basicamente, a gente já fez o menu. Tá, bom, acho que o vídeo já deve estar muito grande, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente faz tipo uma estrutura de baixo aqui, tipo de listagem de itens. A gente vai aproveitar para ver como que é loops no Vue.js. E depois que a gente tiver uma estrutura essencialmente razoável, o suficiente razoável, a gente vai ver como que separa isso em um layout, que daí todas as rotas que a gente carregar no sistema vão acontecer dentro do slot do layout. Vocês vão ver isso funcionando no próximo vídeo. Falou!